Olá pessoal, João Vitor Frobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos trazer duas frases relativamente populares e que têm significados muito distintos, apesar de parecerem semelhantes. Então, uma das frases é uma pergunta: você sabe com quem está falando? E a outra frase é uma indagação quase que meio afirmativa. Quem você pensa que é para falar assim? Então, essas duas frases, elas podem apresentar de início uma certa semelhança, então nós até podemos acabar pensando que elas são parecidas. E na verdade elas têm significados totalmente distintos. E aí tem no YouTube disponível, para quem quiser, procura aí, digita aí, professor Mário Sérgio Cortella, você sabe com quem está falando. O professor Mário Sérgio Cortella é um grande filósofo da atualidade, contemporâneo nosso, e que ele tem assim várias formas de ver bem interessantes. E há um vídeo dele disponível onde ele justamente explica isso. Ele traz essa brincadeira do você sabe com quem está falando, e aí ele nos traz toda uma explicação demonstrando, por exemplo, a possibilidade de mais de um universo, dentro desse universo as inúmeras galáxias, dentro dessas galáxias os inúmeros sistemas, dos quais o sistema solar é apenas um deles, e dentro desse sistema existem outros 8 planetas, dentro dos quais existe a Terra, na qual existem milhares de espécies de seres vivos, dos quais nós somos apenas uma das espécies. Dessa espécie existem milhões de pessoas, das quais nós somos uma única dessas pessoas. Tudo isso para nos esclarecer que com quem você está falando? Com uma porcaria insignificante que é um pontinho de merda num universo gigantesco e que acha que é alguma coisa que não é porcaria nenhuma. Então, em resumo e de maneira mais vulgar, digamos assim, é o que ele nos explica nesse vídeo. E é um posicionamento bem interessante, porque realmente ele nos traz uma noção de insignificância bem grande. Ele nos demonstra o quanto muitas vezes nós somos arrogantes ao acreditar que somos alguma coisa em um universo tão amplo e com tantas possibilidades. Porém, expandindo para além disso, e é óbvio que eu não vim aqui para falar a mesma coisa que o professor Cortella falou, afinal, se fosse para isso, tornaria o trabalho inútil. Mas, durante uma das minhas aulas, um professor trouxe justamente esse assunto para debate. E aí ele trouxe uma observação para além disso, que é essa outra frase, que é muito utilizada em outros países, não o nosso. Quem você pensa que é para falar assim? E isso nos dá uma noção completamente distinta. Por mais que as duas frases pareçam ter significados próximos, os significados são completamente opostos. Porque quando eu digo, você sabe com quem você está falando, me dá a sensação de que o que eu estou querendo expor é que eu sou melhor do que o outro. Ou seja, eu sou o tal. Quem você pensa que é para falar assim é uma outra noção, que é você não é melhor do que eu. Então o que é, em síntese, essas duas afirmações? Você sabe com quem está falando quer dizer, você sabe com quem você está falando com alguém melhor do que você. Quem você pensa que é para falar assim quer dizer, quem você pensa que é para falar assim, você não é melhor do que eu. Ver a diferença entre uma coisa e outra é diferente eu afirmar para o outro, eu sou melhor que você, então você não tem o direito de falar assim comigo, de eu afirmar, você não é melhor do que eu, então você fala comigo no mesmo tom, você fala comigo em tom de igualdade, porque você não é melhor do que eu. Na primeira nós temos um sujeito que quer se colocar como melhor do que o resto do mundo. Na segunda frase, nós temos um sujeito que está demonstrando que o resto do mundo é igual a si. Não é nem melhor nem pior. Então, por mais que as duas frases tenham, às vezes, um entendimento de proximidade, elas não são próximas, elas são bem opostas.
São as diferenças entre um sujeito que quer ser melhor que o resto do mundo e um sujeito que está demonstrando que o mundo não é melhor do que ele. Fica aí as duas frases para vocês refletirem a respeito, pensarem um pouco e darem uma noção melhor ao entendimento de vocês do que significa a diferença entre você sabe com quem está falando e quem você pensa que é para falar assim. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.